Quinta-feira do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, Corpus Christi. O Deus que fez maravilhas e revelou sua justiça diante das nações, vos acolha como filhos e filhas, muito amados na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Celebre esta solenidade em sua casa com sua família. Leia, medite, contempla e viva o Evangelho de hoje. Celebrando hoje a solenidade de Corpus Christi, somos convidados a fazer memória, como em todas as missas, da última ceia de Jesus, que é todo o seu mistério salvífico. A Eucaristia é o que nos nutre e nos faz igreja. Pela sua carne, seu sangue, pela sua palavra, ou seja, pela vida de Jesus, contemplamos a presença permanente de Deus que sempre caminha conosco. Neste mistério de amor, somos convidados a ser comunhão com Deus, vivendo sua santa vontade, com os irmãos e irmãs, sendo igreja, corpo místico e sacramento de Jesus no mundo e para o mundo, e com os mais pobres, sendo alimento que nutre suas vidas e lhes garantem a sua dignidade. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. O que o texto diz? Jesus afirma que é o pão vivo descido do céu e que todos aqueles que dele comem viverá eternamente. É todo o mistério de sua vida, seu corpo e seu sangue, o verdadeiro alimento que nos leva à eternidade. Assim como o povo libertado do Egito comeu o maná para atravessar o deserto e chegar à terra prometida, a vida de Jesus é para nós alimento que nos nutre e nos dá força para alcançarmos a vida eterna. Para tal, é necessário se alimentar dele, estar em comum união de vida, fazendo sua vida nossa vida, permanecendo unido ao seu mistério. O pão da vida, que é Jesus, é um dom do amor de Deus para nós. O que o texto nos diz? A solenidade de Corpus Christi, como toda missa, confirma nossa fé na Eucaristia como memorial da morte e ressurreição de Jesus. Comer o corpo de Jesus, beber seu sangue e alimentar-se de sua vida, pão da vida eterna para todos nós. A comunidade reunida para celebrar este mistério come o corpo de Cristo e bebe o sangue de Cristo sobre a figura do pão e do vinho. Celebrar a Eucaristia não se limita a ir à missa, mas sim vivê-la em nosso cotidiano. A participação na mesa da palavra e da Eucaristia gera uma verdadeira comunhão de vida entre Jesus e nós, seus discípulos e discípulas, nos tornando um só corpo e um só espírito, ou seja, nos fazendo comunidade e igreja. A comunhão não é apenas com Cristo uma relação direta entre nós e Ele, mas é também com o irmão e a irmã. Todos comem do mesmo pão. Assim, nos comprometeremos com Cristo e com o próximo. Nestes tempos de pandemia, em que não podemos nos reunir para celebrar a Eucaristia, somos desafiados e interpelados a vivermos a comunhão em seu sentido mais amplo e existencial. Devemos permanecer em comunhão com Deus, intensificando nossa vida de oração com sua palavra.
em comunhão com os irmãos e irmãs que estão na linha de frente nesta pandemia, com os infectados que se encontram padecendo nos leitos de UTI, com as milhares de famílias que choram a perda de um ente querido, com os desempregados e os mais vulneráveis que não podem trabalhar para se manterem, ou com quem fica de quarentena em suas casas, desprovidas de conforto e do essencial para sobreviver. Como viver o Evangelho de hoje? São Vicente de Paulo dizia às filhas da caridade: quando virdes uma filha da caridade servir os doentes com amor, doçura, grande cuidado, podereis dizer sem medo, essa irmã comungou bem. Iluminados pela liturgia de hoje e pela espiritualidade vicentina, somos interpelados a sermos Eucaristia no mundo. Estar em comunhão com Deus e com os irmãos é permitir que nossa vida expresse todo o amor que Deus nos deu em nossa forma de se relacionar com o próximo. Procure conviver com sua família ou irmãos de comunidade de forma amorosa. Não deixe de ser solidário com os que mais sofrem neste momento. Sirva os pobres com respeito e carinho. Que Deus abençoe você, minha irmã e meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.